Mas quando a crença se esgota na taça dos desenganos e o lento correr dos anos envenena a mocidade, então a alma cansada dos belos sonhos despida, chorando a passada vida, só tem um canto: saudade. Casemiro de Abreu, nascido em 4 de janeiro de 1839, falecido a 18 de outubro de 1860. Casemiro de Abreu foi um dos maiores poetas da segunda geração romântica do Brasil, período marcado por temas relacionados com amor, decepções e medos. Viveu e escreveu pouco, mais precisamente 31 anos. No entanto, mostrou em suas poesias um lirismo ingênuo de adolescente, representado por ele mesmo em seu único livro, As Primaveras. Saudações poéticas, eu sou o Lucas Sorcron. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live dessa noite. Nossa live dessa noite que vai contar com a participação mais que especial da nossa querida escritora Carol Oliveira. Carola, tudo bem, Carol? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, queria te agradecer demais por ter aceito o convite, participar da nossa live Corrente Poética dessa noite, tá legal? Recitei Casemiro de Abreu, ao som de Kennedy para nós aqui no começo, para poder nos ambientar, tá legal? Climazinho gostoso, esse papo descontraído que a gente quer colocar aqui essa noite, tá legal, Carola? Para trocar impressões sobre os nossos trabalhos artísticos, né? Eu acompanho você pelo Instagram, pelas redes sociais já há algum tempo, admiro muito o seu trabalho, tá? Estou muito feliz de receber você aqui nessa noite, tá? 12 de dezembro, estou falando aqui de Brasília, acredito que você está falando aí da região sul, dos Pampas, não é mesmo? Sim, eu moro no Paraná. Paraná, desculpa, eu sabia que era a região sul, mas não sabia, não lembrava. Mas é a região sul e sul do Paraná. Certo. Legal. Então, Carola, eu vou te chamar, então, assim, pelo nome artístico, pode me chamar de Luxor, fica à vontade, tá legal? Tá bom. Então, a proposta nessa conversa é assim, eu vou recitar alguns poemas seus, pedir também para você escolher uns poemas lá do perfil Jardim de Luxor para você recitar também, para ficar assim um bate-bola legal, tá? Eu vou colocar aqui as impressões que eu tenho dos seus textos, por que eu gostei, por que me sensibilizou. E vou ficar assim também muito feliz se você puder fazer a mesma coisa a partir dos textos que você selecionou lá do perfil Jardim de Luxor, tá legal? O seu perfil, tá? Só fala um pouquinho dele pra gente, tá, Carola? Aqui para as pessoas que estão ao vivo com a gente, as que vão ver depois, quiserem também seguir. Fala pra gente aí o @ para eles acharem você por lá. Carol Oliveira, 9322. Legal. Então, o Jardim de Luxor vocês já conhecem, né? Acredito que você conheça também, né, Carol? Conheço. Bacana. Então, vamos começar uma noite de poesias, leituras compartilhadas. Separem os textos aqui que eu gostei bastante, como eu falei para vocês. E o primeiro texto que eu vou ler, o primeiro poema seu, tá, Carola? É o texto através do qual eu conheci o seu trabalho. Foi lá naquela coletânea da Fanzines, né? Não sei se você lembra, um ano da editora Fanzines, ela fez uma coletânea especial. E aí, quando eu recebi o livro, fui ler e achei muito bacana esse poema. Eu vou ler aqui agora, tá bom? Chama Tanque de Tintas. Quero mergulhar em um tanque de tintas, de muitas cores. Em imersão, me concentrar para não subir. Não ouvir e nem falar. De olhos fechados, posso ver as cores bem devagar, a me falar e dizer tudo o que quero esquecer. Concentrei todas as minhas forças, por um momento esqueci da vida como é aqui. Sem desespero, vou subir. Bom, amei esse poema, o Tanque de Tintas, quando eu ouvi, até gravei um vídeo com ele lá no Jardim de Luxor alguns meses atrás, né? Gostei aí dessa experiência sensorial, quase transcendental, que você convida nesse poema aí, uma privação voluntária dos demais sentidos para se concentrar nessa
nesses dois Sim. sentidos aí, do tato, porque você está em contato com esse tanque de tintas imaginário, né? Que a gente fica imaginando que coisa bacana, né? Esse tanque aí misturado com tantas cores. E aí a gente se concentra mais nesses dois sentidos do tato e no sentido da visão e se priva um pouco dos demais. E claro que tem metáforas aí, analogias por trás, né? Fala um pouquinho pra gente aí o que são essas tintas, né? O que é esse mergulho, um pouco aí sair um pouco da realidade para buscar um contato, aí sensibilizar diferente. Fala Sim. pra gente aí um pouquinho desse poema. Então esse poema é assim uma forma de meditação, né? O tanque de tintas imaginário como se eu mergulhasse, quando está imerso embaixo da água, né? Para você se priva de alguns sentidos, né? Você, eu fecho os olhos, vai segurar a respiração. Então é uma meditação para esquecer realmente um pouco de tudo que está te incomodando, né? E uma terapia. Foi isso que eu imaginei. E aí, né, essas cores, né? Essas cores imaginárias também, porque, né, assim, quero mergulhar, mas mergulhar em quê, né? E as cores são terapêuticas também. Cada cor, ela até traz um sentimento diferente. Isso, dizem que o verde traz esperança, o azul traz calma, o laranja traz Sim, alegria, o verde traz energia. Eu também gosto muito de trabalhar sim. Então, com as quando eu cores. escrevi esse poema, foi um momento de meditação mesmo, uma profunda meditação, né? Não ouvir e nem falar, né? Simplesmente não pensar em nada, ter um momento dentro de si mesmo. Certo, a ideia da meditação. E eu acho legal desse poema, Carola, é o seguinte, porque quando as pessoas buscam essa introspecção mais da meditação, fica parecendo para pessoas leigas como uma fuga da realidade. Mas, na verdade, não é bem isso, não é uma fuga da realidade. As pessoas que estão muito para o lado exterior da vida é que estão fugindo dos seus sentimentos, estão fugindo de si mesmas, não querem ter esse contato mais Uhum. profundo que a meditação oferece e que esse poema convida. Então, ele é bem ousado nesse sentido, de falar, olha, eu não estou fugindo, né? Estamos aqui buscando essa experiência Uhum. sensorial que vai nos trazer aqui, né, essa percepção mais profunda que você coloca. E gostei muito. O Exatamente. poema realmente, a gente pode pensar nessas cores até de diversas formas, né? Uhum. Estava até lembrando que o símbolo do autismo trabalha com umas cores e umas cores bem vivas, assim. Não sei se você já reparou, né? Já. A pessoa que Uhum. trabalha com apoio às neurodivergências, eles têm, a pessoa do autismo tem o símbolo e realmente tem as cores bem vivas. E toda vez que eu vejo cores, passo por aí, vejo cores vivas, eu termino lembrando desse seu É? poema, porque Olha eu que não sei legal. quais cores você pensou, mas eu sempre penso em cores muito vivas quando eu tô O meu lendo. objetivo quando eu escrevo é realmente isso, tocar os sentimentos das pessoas, tocar é, os sentidos, né? E levar a pessoa a uma reflexão, né? Levar a pessoa a um ambiente totalmente diferente. E você falando assim é tão gostoso, porque aí eu vejo que realmente eu atingi meu objetivo, né? A ponto de você realizar uma coisa e lembrar do meu poema. Como é gostoso isso, é gratificante. E uma coisa que você falou muito legal é que muitas vezes o que o poeta escreve para pessoas leigas, de repente pode parecer que a gente vive num mundo cor-de-rosa, Sim, né? é, Vive no mundo imaginário e não é isso. Não é isso. A gente busca sentidos até nos problemas, até nas dificuldades, em tudo, né? isso, essa sensibilidade mais aguçada, na verdade, convida a perceber a realidade de forma mais intensa, não necessariamente fugir dela, mas na medida em que se percebe a realidade de forma mais intensa, temos que processar essas informações que chegam no sentido e se expressar de alguma forma. A forma que escolhemos foi a poesia. Tem uns que escolhem a pintura, outros escolhem a literatura mais romanceada, tem gente que escolhe as telas, as pinturas, tantas expressões.
mas não resta dúvida de que essa coragem de mergulhar aí nesse imaginário tanque de tintas é assim, um convite fantástico para todos que precisam fazer aí o inevitável trabalho mesmo de mergulhar nos seus sentimentos, nas suas emoções, que é um autoconhecimento, né, Carol? Não deixa de ser um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento, e todas as pessoas precisam disso, né? Então, assim, para a pessoa superar muitas coisas, ela precisa desse autoconhecimento para a superação, para o crescimento, né? Tanto emocional, pessoal, profissional. Isso. Né? A pessoa precisa desse autoconhecimento. Tem muitas reflexões, né? Resgatar muitas coisas. São simples versos, mas bem profundos. Parabéns pelo seu poema, tá bom? Adorei. Dar uma boa noite aqui para a Patrícia, que entrou na sala. Já saudei vocês aqui, tá, pessoal? O Evilásio está aqui também. Sandra, Rogério, boa noite para vocês, tá legal? Boa noite, Geraldo, estou chegando aí. Muito bem-vindos da nossa live, tá bom? Queria só mostrar aqui também, tá? Acredito que você tem um troféuzinho desse também aí com você, não é, Carola? Que é lá do pessoal da Fanzine. Não sei se você está por aí, mas parabéns também pela conquista, tá bom? Eu tenho, tá lá na sala, não tá aqui pertinho de mim, mas Não, eu tenho. tudo bem. Na Tenho verdade, dois. É um espacinho para homenagear também o pessoal lá, o Silva, né? O pessoal da Fanzines, porque todos que buscam aí valorizar, estimular a produção artística, literária, poética, cultural do nosso país. É bom dar um destaque, tá bom? Então, eles estão sempre fazendo lá prêmios, coletâneas, participem, vocês que gostam de poesia, leiam, comprem, prestigiem, sigam, deem um apoio que tiver alcance de vocês. Muito bem elaborados, né? Sim. E eu adoro o trabalho de conhecer, né, Carol? Permitiu conhecermos nossos trabalhos justamente através dessas antologias, né? Muito legal. Sim, é muito importante. Teve um dos últimos concursos que eu participei da Fanzine, foi muito gostoso, assim, porque tinha o pessoal de Portugal me mandando mensagem e votando. Né? E aí uma me pediu um exemplar e eles votando, então assim, ali a gente vê a dimensão aonde estava chegando, então eu comecei a perceber que o mais importante do concurso, por ser votação pública, é a divulgação dos poemas, né? Sim. É o que está por trás, né? A gente comenta muito que escritor amador não é para ser estrela, não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, é porque a gente gosta do que faz, né? Então, quanto mais divulgação, mais tudo isso que mobiliza as editoras, né? Tudo que se mobiliza por trás dessas iniciativas. Eu gosto muito de dar destaque aqui no perfil Jardim de Luxor para que exista cada vez mais. Bom, Carol, eu queria ouvir então que poema você trouxe aí do perfil Jardim de Luxor para a gente poder compartilhar também. Então, eu escolhi, como você falou, né, os 4 poemas. E eu vou abrir aqui na tela do computador. Eu vou recitar o primeiro, então. Legal. Tá? Ágata de Fogo. Bem no meio da tarde, ela brilhou para mim, como que pintada de um batom cor de paixão. Faz-me assim cobiçar outras tantas parecidas que garimpei em rimas, gemas ricas, preciosas. Bem no meio da infância, ela reluziu carmim, como que irradiante de uma luz sem intenção. Guiou-me da inocência as marés ensandecidas, que enganam com ciladas lascivas e ardilosas. Bem no meio do quintal, ela clareou o jardim, como os tons dourados de crepúsculo de verão. Seduziu-me desde o primeiro beijo. As feridas me curou com púrpuros reflexos sinestésias. Bem no meio da incerteza, ela coloriu, enfim, como quentes dias sobre cinzas sem perdão. Ágata de fogo, primeiro amor de 1000 vidas. Agora, não mais cego, te ostento em poesias. Lindo poema. O que me chamou mais atenção quando eu escolhi, né, Ágata de Fogo, foi o nome. E
Uhum. E eu gosto muito, assim, de títulos, né? Subjetivos. Porque quando, né, você poderia colocar ali meu primeiro amor, de repente, mas aí a pessoa já vai, tipo, já sabe do que você está falando, Isso. né? Então, assim, eu achei muito inteligente da sua parte o nome, né? Ágata de Fogo. Aí, né, o poema tem um vocabulário riquíssimo, né? Obrigado. Tem um vocabulário. Aham, é ótimo. Nossa, quantas palavras assim que te faz refletir, né? E, e tá maravilhoso o poema. Você quer comentar sobre a sua inspiração quando você escreveu esse poema? Sim, esse poema brinca com duas coisas que foram bem assim, importantes, legais na vida, que é essa questão de primeiro amor, primeira vez que se encanta com alguém, e também eu coleciono pedras, né? Eu coleciono É, minerais, sempre gostei desde criança, adoro, adoro, adoro. ai, que É uma das bacana. coleções que eu tenho. Boa noite, Paulo Alberto, a pessoa que está entrando aqui na live. Então, desde quando eu tinha 8, 9 anos de idade por aí, eu encontrei uma pedra que foi uma ágata de fogo de fato, né? Essa pedra que inspirou o poema, de certa forma, ela de fato existiu. Eu encontrei essa pedra, ela está até hoje na coleção, ela iniciou minha coleção de minerais. Hoje é uma bela coleção, pedra aí de várias partes do mundo. Mas assim, a emoção que me despertou ver o brilho da pedra ali no meio do quintal, num momento que eu não esperava, a luz bateu, chegou ali, iluminou meus olhos, né? É muito parecido com a emoção de conhecer uma pessoa que toca de forma especial o seu coração, né? Seus sentimentos. Então, foi uma inspiração dupla, na verdade, foi uma sinergia de sentimentos, como eu coloquei no poema, né? Na verdade, a emoção foi semelhante, a emoção que eu tive a olhar nos olhos de uma pessoa que me tocou pela primeira vez foi semelhante ao brilho que eu vi nessa pedra quando eu menos esperava ali brincando à tarde no quintal de casa. E aí, pensando nessas duas coisas, eu resolvi fazer, olha, vamos fazer aqui um poema com inspiração dupla, já que Ágata serve como nome de pessoa e também é o nome de um mineral. Então, terminou Uhum. saindo esse poema Ágata de Fogo, que eu busquei, de fato, com essas imagens cor de paixão, púrpura, brincando um pouco com as cores também. Você está vendo aí que não é um tanque de É, tintas, mas eu cada frase, quando brinco eu comecei bastante primeiro, com pôr do sol, nessas questões eu das escolhi cores, só dos pelo nome. contrastes. Aí, cada frase, assim, ele, tipo, é muito tocante, realmente. Ele mostra, assim, um momento, um momento muito profundo, de muito sentimento, e muito marcante, né? Na vida de uma pessoa. Porque, é assim, eu acredito que as pessoas se identificam porque todas as pessoas passam por esses momentos, né? E é um momento muito marcante na vida dela. Lá no comecinho, né? Ela brilhou para mim como que pintada de um batom cor de paixão. O que que é cor de paixão? Pois é, essa subjetividade, né? Isso. Uhum. O que que é cor? E lá Sabe o no. que que eu lembrei quando eu li essa frase? Sim, Eu tinha um peixe beta que eu ganhei do meu, que é meu marido hoje, mas na época né, ele era meu namorado. E aí ele chegou e perguntou: Viu, você quer um peixe beta? Quero. Que cor que você quer? Tem várias cores lá. Aqui diz que tinha vermelho, então traz o vermelho, né? E eu dei o nome do peixe de batom, porque ele era vermelho, lindo, assim, né? Aí, tipo, eu tive esse peixe por muito tempo na minha vida e todos os dias, quando eu chegava do meu trabalho às 5 horas da tarde, eu abria o potinho da raçãozinha dele, fazia um ploc, e ele já sabia pelo barulhinho e ele ficava nadando assim em círculos bem em cima do aquário, já esperando eu jogar a raçãozinha dele, era muito já legal. sabia. Aham, e o nome dele era Batom e ele era um peixe vermelho, cor de paixão. Então, Certo. Mas essas cenas, essas imagens aí realmente ficam para a vida, realmente. Foi mais ou menos isso que eu pensei, eternizar, porque
quando eu coloco lá no final, agora não mais cego, te ostento em poesias, mas é aquela cegueira, digamos assim, de você estar ofuscado Sim. pelos sentimentos, pela visão, pela beleza, pelo êxtase daquele instante que marca toda a sua vida. Então, agora que eu não estou mais ofuscado, extasiado, já estou mais tranquilo depois de tudo isso que passou, resolvi te ostentar, ou seja, imortalizar esses sentimentos por meio desse texto poético. Eu já ouvi dizer assim que se você tem um escritor apaixonado por você, você nunca morrerá. Será, né? Porque o escritor, ele vai escrever várias vezes sobre aquela pessoa. Exatamente. E assim, isso que é legal, né? Você tocar e, tipo, trazer memórias, né? Que nem como eu contei que a história do meu peixe, né? E, tipo, através ali de uma leitura, no poema, de repente vem aquela memória, né? Ah, o batom cor de paixão, né? Então isso é muito legal. Bom, legal. Eu vou passar para a próxima, tá, Carola? Que chama. Essa daqui também escolhi por um motivo especial que eu também me identifiquei com ela. Então vamos lá, se chama Claves. Ai, que legal. Vamos lá, então. Me per... Esse poema é muito importante para mim. Depois você contar a história dele, gostei muito. Mas vamos lá. Me perco Uhum. nas claves das 5 linhas, de cima e de baixo. Tem algumas que não tinha, notas e notas que fazem a melodia. Destaquei com canetas, rabisquei e inventei. Agora estou ouvindo meus dedos dedilhando. Posso sentir em meu peito as batidas do jazz, doce harmonia do que me confundia. Leio e concerto o concerto da vida, transformando em melodia as claves do dia. Carol Oliveira. Fantástico, muito bacana, parabéns, adorei. E li esse poema, primeiro que eu gosto de música, né? Sou musicista, toco alguns instrumentos, então achei muito legal fazer essa mistura aqui de poesia com música, principalmente usando a pauta, as claves, a partitura, né? E aí eu pensei assim, o que será que a poeta quis dizer? E aí fiz a seguinte reflexão: será que ler e compor partituras é mais ou menos o que a gente faz simultaneamente na vida, na nossa própria existência? Às vezes nós estamos lendo uma partitura de alguém, às vezes com clave de sol, com clave de fá, tocando com duas mãos, e às vezes estamos lá rabiscando, escrevendo, querendo deixar registrado na vida também nosso lado, nossos sentimentos. Então, foi isso que eu pensei. Às vezes estamos compondo, às vezes estamos executando, às vezes estamos tocando, e segue a vida, né? Com poesia e com música fica muito mais palatável, né? De se levar a vida, fica mais leve, fica mais artístico. E acho que você conseguiu passar isso pro poema. É uma forma, toda uma forma de ver e de encarar a vida, trazendo essa realidade que só tem, na verdade, quem tem essa sensibilidade. Não digo nem para tocar, mas para gostar de música. Não estou querendo dizer aqui que as pessoas têm que saber ler partitura, não é isso. A gente está falando aqui de tudo muito metaforicamente, certo? Mas acredito que essa inspiração, todo esse poema veio do seu interesse, do seu gosto aqui pela parte da música também. Parece que é bem, pelo que eu vi no seu perfil, também faz parte da sua vida essa questão da música, da dança, não é isso? Faz bastante. Então, assim, eu sempre penso que o músico tem uma interpretação mais profunda desse poema, né? Assim como aconteceu com você. Você é músico, instrumentista e você já teve essa interpretação mais profunda, né? Esse poema, a minha inspiração foi que eu tinha que escrever um poema para mandar para fanzine. Eu acho que foi o primeiro poema que eu mandei para eles. E até assim, eu tenho uma coleção da fanzine, que eu participei em um ano inteiro, quase 2 anos seguidos assim, com eles, né? E aí eu tinha que escrever, né? Perguntei pro Silva, pode ser um poema que eu já tenho? Ele, não, inédito de preferência. Não, então eu vou criar um, né? E eu aqui, olhando para os meus teclados, eu toco teclado, piano. Nossa. Eu gosto mais porque é o acústico e eu sempre fui apaixonada por música clássica. Eu pratico balé também. E
aprendi a ler partitura desde pequenininha. E aí, eu olhando para o piano, eu comecei a relacionar, assim, minha vida com a música, com a vida cotidiana, né? Os problemas do dia a dia, os projetos, os obstáculos, e de repente você tem que consertar e você tem que fazer dar certo, não é verdade? E esse fazer dar certo, muitas vezes você tem que rabiscar alguma coisa. Não, esse daqui eu vou tirar, esse daqui eu vou, né, não estou conseguindo interpretar, então, né, você acaba estudando aquilo ali, como que você vai fazer. E assim é com a música, como você falou, de repente você está numa clave de Fá, e você né, você precisa juntar a clave de Sol. Eu, na música, eu tenho que escrever. Tem uma professora de piano que ela fala para mim, Carol, se o aluno escreveu, eu apago tudo. Aí eu vou escrever, porque senão eu vou me perder na clave de Fá com a clave de Sol. Ou outra escala, né? E de repente de repente a música sai, né? E tem que harmonizar, e a melodia e a música é a harmonia, né? É a contemplação da harmonia. E assim é na vida. Se você né, tem os projetos, tudo que você vai fazer, teus objetivos, você precisa organizar aquilo para harmonizar e fluir. Então foi essa a minha inspiração quando eu escrevi esse poema. E depois, esse mesmo poema, eu escrevi ele num concurso de artes em Madrid. E eu ganhei o título de melhor poema. Nossa, no Salão de parabéns. Arte. Nossa, aquilo foi assim, eu chorei muito aquele dia, sabe? Porque quando eu escrevi o poema, né, então tá bom, estou participando, né? E assim, eu acho que uma das coisas assim muito importante para nós poetas é o reconhecimento, porque você precisa disso, saber que o que você escreve faz sentido para as pessoas. E que nem quando já me perguntaram o que te inspira, qual que é a tua maior inspiração para escrever? Eu respondi, são as pessoas, né? Porque você escreve para que as pessoas leiam, para que as pessoas, para tocar os sentimentos das pessoas, né? Que sentido teria eu escrever só para deixar aqui no papel, né? Na minha casa. Então, eu escrevo para que sejam lidos. Assim como o dia que eu vi o teu vídeo, você declamando meu poema na praça em Brasília, eu também fiquei muito emocionada. Fiquei muito emocionada aquele dia. Eu saí mostrando aqui em casa, olha que legal, ele está declamando meu poema lá em Brasília, né? E a gente está aí muitos quilômetros longe, né? Isso. Então, aí o dia que saiu, daí demorou 6 meses para sair o resultado da exposição de arte em Madrid. E quando eu abri o link, né, tinha saído os resultados, daí fui conferir. De repente eu vi melhor poema, Carol Oliveira. Nossa, eu chorei. Eu chorei assim, mas foi o choro. Muito especial essa questão de premiação. Sabe? Foi um choro de alegria, eu fiquei muito emocionada com aquilo. Aí depois teve o melhor poema nacional deles, da Espanha, e o melhor poema internacional. Mas o meu foi o topo, foi o melhor de todos. Então, isso para mim foi muito bom. E eu fico feliz por você ter escolhido este poema para declamar hoje. Sim, os dois ali que eu escolhi aqui realmente são muito inspirados. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tá certo. E a música realmente é isso. Quantas vezes a música nos exige uma parte mais racional, que é o pensamento rápido de ler a partitura, a execução da música. E outro lado que é completamente subjetivo, intuitivo, que é o improviso ali, a sensibilidade, né, para perceber a harmonia ali da conjunto da melodia da música com a harmonia da música. E termina sendo exatamente isso, né? O ritmo também, a questão da voz, a afinação, quantas coisas tem para se prestar atenção quando se ouve uma boa música. E, de repente, são recursos que também são exigidos ao longo da vida, né? Às vezes o racional
te desafia, e a outro momento você tem que ter ali uma sensibilidade maior para lidar com aquela questão da vida, que só o racional não vai conseguir lidar com aquela questão que você está enfrentando. E se a gente for buscar, às vezes são os mesmos recursos que a gente usa aí no meio musical, só que, claro, guardadas as devidas proporções e com outro contexto. Mas, no fundo, está trabalhando ali a questão, de um lado do racional e de outro lado ali a sensibilidade. Muito Sim. legal, realmente, esse poema. A música tem muito a ver com os nossos objetivos cotidianos, também pelo o treino, a dedicação, porque tudo na vida que você quer que dê certo, que você quer que flua, você precisa ter muita dedicação com aquilo, muito foco, muito treino, independente do que seja, né? Isso. Então, assim, são várias coisas na vida que tem muito a ver, né? Isso. É profundo. Então, podemos avançar para o próxima leitura de poema. Então, então agora, né, eu li Ágata de Fogo e só concluindo aqui, né, mais um motivo por eu ter escolhido este poema Ágata de Fogo, eu tenho um poema, você deve ter lido, com o nome de Opala. Vamos chegar lá, claro. Como amante das pedras, não poderia deixar o Opala de fora, né? Muito belo poema. Muito bom. Vamos ler também. Eu pensei nisso. Será que ele vai escolher o Opala? Daí a hora que você falou que é colecionador de pedras, aí eu fiquei pensando, será que ele escolheu o Opala? Então você sabe o que é Opala, né? Claro, sim, conheço a pedra Opala, sim. Pedra relacionada também à intuição, né? Pedra índia, energia feminina, ligada à lua, assim, conheço tanto a parte... Engraçado que, assim como na música, eu tenho esse lado, tá, Carol? Um lado mais racional e um lado mais sensível, né? Então, para todos os aspectos da vida, eu procuro trabalhar os dois. Na música, como eu falei para você, tem um lado mais racional, mais técnico, de escalas, né? E um lado mais de sensibilidade. E com as pedras não é diferente. Tento estudar sobre a energia das pedras, significado às vezes esotérico delas, mas também vou lá ver a composição química, a que época que surgiu no planeta, e vou atrás de toda uma questão assim mais geológica dos minerais, entendeu? Então essas coisas também em paralelo. Vamos falar de tal pedra? Eu falei, vamos, você quer saber a energia da pedra, você quer saber a família, a clivagem, você quer saber aqui a forma geométrica das moléculas, o que você quer saber da pedra, né? Porque tem, aliás, todas as coisas que são áreas de interesse, e às vezes eu pendo mais para um lado mais de sentimentos, e às vezes mais para um lado do racional, mas sem que nenhum ande muito assim à frente do outro. Eu tento colocar esses dois conhecimentos aí em todas as minhas áreas de interesse. Mas legal, vamos ter o Paulo também daqui a pouco. Legal. Então vamos lá para o próximo que eu escolhi, seu. Deixa eu ver aqui. Então, olha como a gente fez as escolhas em harmonia também, né? Sem saber. Então, você escolheu o meu Claves e eu escolhi o teu Descompasso. Uau, Descompasso. Vamos lá, vou ler o Descompasso, então. Cheguei tarde demais para desejos tórridos, parti cedo demais para conversas francas, acordei tarde demais para doar sementes, adormeci cedo demais para poder sonhar. Findei cedo demais para enterrar pecados, nasci tarde demais para pedir respostas, sorri cedo demais para arriscar a sorte, chorei tarde demais para só me retirar. Amei cedo demais para suportar mentiras, odiei tarde demais para ignorar virtudes, desisti cedo demais para calar segredos, ousei tarde demais para saber perdoar. Me perdi em tardes por demais efêmeras. Retornei cedo demais para calar rumores. Supliquei tarde demais para negar anseios. Desprezei cedo demais para enfim silenciar. Sucumbi por medo de encarar mais dores. Lamentei por noites e questionei destinos. Celebrei cedo demais para histórias épicas. Superei intrigas fúteis para me reencontrar. Deixa eu ver se ele continua.
Não julgava merecer um jardim sem flores. Não pretendia erguer intransponíveis muros. Me encontrei perante águas matinais singelas. Me arrependi tarde demais para querer voltar. Lindo, né? Obrigado, Então, Carol. Muito obrigado. E muito, muito rico, né? Torna a falar, você tem um vocabulário muito rico. As palavras que você consegue encaixar, né? São assim, assim, é um vocabulário muito grande, né? Uma riqueza. E você deve ter um número de palavras aí nas suas inspirações. Fenomenal. E aí eu fiquei pensando, quando você escreveu este poema, também você fez uma metáfora com a música? Sim, de certa forma, sim. Eu estava pensando quantas vezes a nossa vontade de que as coisas aconteçam quando estamos aí executando, você até colocou lá, né? Concerto da vida, né? Então, mais ou menos isso. Quantas vezes aí a gente quer entrar nesse ritmo. Eu, pelo menos, acredito que há uma inteligência superior, né? As pessoas podem dar nome de Deus ou do que quer que seja. Mas a gente respeita todas as crenças, né? Mas o que acontece é que, às vezes, a nossa ânsia, a nossa vontade de que as coisas aconteçam entram em descompasso com os acontecimentos. E aí a gente percebe que no final dá certo. Então, se no final dá certo, muitas vezes somos levados a crer que existe, sim, uma inteligência superior que conduz essas coisas. Mas naquele momento em que estamos querendo que nossa vontade prevaleça, podemos entrar num descompasso. O que seria esse descompasso? É atravessar o ritmo da música do universo, né? Tá tudo confluindo para uma harmonia e, às vezes, nossa impaciência, nosso sentido de urgência, nossa visão limitada, aí nós queremos porque queremos algumas coisas em determinado momento e, às vezes, ali o contexto não está permitindo que aquilo aconteça. Então, o descompasso é justamente isso. Às vezes, sempre parece que nós estamos ou cedo ou tarde demais para fazer alguma coisa na vida. As coisas na nossa vida acontecem e vêm de forma cedo ou tarde demais. Quantas vezes nos percebemos com esse sentido? E seria, sim, uma forma de pensar que a gente está um pouco atravessando a música de Deus. Vamos dizer assim, estamos desafinando, não no sentido da harmonia, mas no sentido do ritmo das coisas, né? Estamos entrando aqui com solo, com harmonia, com instrumento musical, na hora que não deveríamos. Devemos ter um pouco mais de paciência. O 880, né? Tipo, Isso. a gente tá tentando buscar um equilíbrio e, de repente, há um descompasso, desequilíbrio, né? Um desequilíbrio emocional. E aí, no final do poema, eu entendi que você está se referindo à morte. Seria isso mesmo? Sim. Na verdade, dá para colocar vários significados. Aí sim, esse é um dos que cabe, mas na verdade não seria uma morte assim no sentido de biológico, seria mais no sentido de falar, olha, eu me rendo, eu entendo que aquele meu desejo morreu, eu entendo que a minha urgência, que a minha impaciência, uma parte de mim morre quando eu entendo que eu devo me adequar ao ritmo que não é o meu ritmo, que não é a minha vontade. Ou seja, quando nós nos rendemos a um planejamento, a algo superior, aquela parte de nós que é mais impulsiva, que é mais até às vezes determinada, há uma certa morte nesse sentido, não é no sentido mais figurado, né? Ou seja, para conseguirmos tocar bem no concerto infinito do universo, da vida, às vezes uma parte de nós que desafina ou que não consegue respeitar o ritmo das coisas precisa ser deixado para trás. Então, não deixa de ser uma morte ainda que metafórica, né? É uma infinita busca de equilíbrio ali, né? E a hora que se vê que não deu certo, todo aquele descontrole, aí né, você relata essa morte metafórica. Mas diz uma coisa, eu gostaria de perguntar, Carola, para quem gosta, assim, é engraçado que esse poema é um dos poemas que eu tive mais audições no Spotify. Eu fiz um Spotify poético, que tem ali alguns dos poemas do Aurora Tardia. E esse foi um dos mais ouvidos. E não é dos que
que eu tive mais visualizações no Instagram. Por algum motivo, as pessoas gostaram mais de outros poemas. Mas no Spotify, esse tem muitas audições. E quando eu reparo que alguém gostou desse poema, eu fico pensando, gosto de colher algumas percepções também. Ele parece para você um poema mais resignado, um poema mais de pesar, de lamento. Eu consegui passar no final essa ideia de que eu estou resignado com a situação, ou parece que ainda tem uma pontinha ali de revolta, de tristeza, de pesar? O que te parece? Ele me parece... O que pesa mais nesse poema? Um desequilíbrio emocional mesmo. Uhum. Bem comum, bem reflexivo, né? Porque ainda mais nos dias de hoje, né? As pessoas assim, elas estão tipo muito apressadas e deixando outras coisas de lado, né? Então eu vejo assim, com o peso dele é mais nesse sentido mesmo. Não, legal. Eu gosto sempre de ouvir, porque assim, algumas vezes... E assim faz a pessoa, leva uma reflexão, né, uma depressão também, né? Uma pessoa depressiva que está buscando um equilíbrio emocional, né? Buscando respostas também, né? Buscando respostas, sentido, buscando entendimento. É legal. E também, para mim, ao menos, passa essa dinâmica de uma coisa em processo. As coisas não estão resolvidas, né? Às vezes você acha que está tarde demais, às vezes você acha que está cedo demais. Mas tem aquela dinâmica dentro de si ali, aquela luta, aquela busca, aquela ânsia, não é aquela... Ah, tá bom, vou sentar aqui no canto, as coisas não são do meu jeito, então estou revoltado com a vida. Não, não funciona assim, né? É um pouco de uma luta interior ali. Mas legal, gosto muito desse poema. Descompasso, ele teve na coletânea também do Mais Poema e Amor no ano passado. É um dos poucos poemas, aliás, né, que ainda que indiretamente toca em questão de amor, assim, a nível mais de relacionamentos, né? Não é dos meus temas preferidos. Tenho alguns, mas submeti e terminou dando certo de participar dessa coletânea também. Mas, Carola, vou agora ler também, até passei na frente aqui, eu ia ler um antes, mas para a gente já fazer aqui uma conexão de ideias, vamos pular aqui para o Opala, tá legal? Que também é o nome da nossa irmã. Engraçado que no meu poema foi uma pedra Yang, né, que é a Ágata de Fogo, e agora nós temos uma pedra Yin aqui, que é a Opala, é uma pedra branca, né, esbranquiçada, então, vamos lá. Opala, tenho passado por tantas coisas que descobri o quanto sou uma pessoa realmente intensa. Quando era para ser água, fui tempestade. Quando era para ser calmaria, fui realmente calma. Quando era para sorrir, sorri. Quando era para chorar, chorei. Se era para me jogar, mergulhei. Se era apenas um tropeço, me arrebentei. Se era para chutar o balde, carreguei. E se era para ser fogo, causei um incêndio. Carol Oliveira. Bom, quanta intensidade, hein, Carol? Às vezes, intensidade é a palavra. Inclusive, na hora que eu olhei o poema, eu fiquei pensando, eu gosto de pedra, mas Opala me chamou a atenção. Eu li o título Opala, dali um pouco, eu falei, não, eu tenho que conversar aqui com a Carola para dizer que eu, humildemente, sugiro que o título do poema, mesmo sendo amante das pedras, seja intensidade. Explica melhor aí pra gente como é que a Opala conversa aí com tanta intensidade, com tanta veemência, com tanta vontade, assim, com ímpeto, né? Com tanto ímpeto pelas situações da vida que você coloca aqui no poema, né? Com tanta ênfase. Gostei muito desse poema. Então, o nome do poema, né? Você deveria ser intensidade, né? Intensa. Mas como eu te falei, se eu colocasse esse nome, aí eu já contei o que é o poema. Eu tô falando numa pessoa intensa. E o meu objetivo é sempre usar um nome subjetivo que desperte a curiosidade. E eu consegui mais uma vez, né? Mais uma vez conseguiu. Fazendo o que tem. Vamos ler aqui para aprofundar, né? Então, e aí eu fui pesquisar, né? Porque assim, eu não sou colecionadora de pedras como você,
Mas é algo que me desperta curiosidade e interesse, e eu acho muito legal, porque assim, para mim o que eu escrevo é precioso, né? Então, eu vou usar nome de pedras preciosas, eu sempre faço uma relação assim com algo natural, sabe? Né, o fenômeno natural, natureza e tal. Eu tenho um outro poema, visto que o nome é Furta-cor, né? E, e aí eu me identifiquei com a essência dessa pedra, a energia dessa pedra, a opala. E só que aí, como, né, na hora eu pensei, nossa, mas vai ficar muito bacana, né? Porque é, como ela é assim, uma pedra que traz essa energia intensa, né? Ela muitas pessoas nem sabem que existe uma pedra preciosa chamada opala. Vão relacionar com o nome do carro, né? Tem um carro antigo que o nome é Opala. Então vai despertar a curiosidade. E foi isso que eu acabei escolhendo o nome dessa pedra para ser o nome desse poema de tanta intensidade, né? Sim. E assim, esse poema ele tem uma pitada de humor, né? É tanta intensidade que chega no final dele, ele é bem humorado. Isso. E assim, quando você coloca aqui, né? Quando era para chorar, chorei. Quando era para sorrir, sorri, né? Então, as Uhum. situações da vida que surgiram, você não se furtou a vivê-las com intensidade, né? Se a situação Né? Aquela pedia... história, viva intensamente, né? Não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de sorrir. É, aí quando, né, que eu falo que daí vem uma parte bem humorada, quando a pessoa pensa que fala, se era para chutar o balde, chutei mesmo, não, né, eu carreguei. Surpreendeu, né? Até Né? isso, né? A intensidade Surpreendeu, surpreende, né? porque Também. carreguei o balde, né? Eu não chutei, porque daí o que, que a gente aprende com os tropeços da vida, com as dificuldades? Nossa, toda vez que você chutar o balde vai ser pior, né? Toda vez que você não assumir a tua responsabilidade, né? Ah, tá, é mais fácil deixar de lado, vai ser pior. Então, você vai arcar com consequências, né? Então, toda vez que você tiver frustrado, né, com vontade de chutar o balde, né, não é o momento, não chute, Uhum. carregue, né? E aí tem a outra parte que ele fala, e se era para ser fogo, causei um incêndio. Causei um incêndio e continua plena, né? Não, pelo menos você vai ter um pouquinho de água aí do balde, né? De repente, aí minorar o incêndio. Mas a questão também aqui, Carola, é que eu percebo que pessoas intensas, elas podem, quando elas acertam, quando elas erram, às vezes elas se precipitam e erram muito. Mas quando acertam, acertam muito também, porque é tudo com muita intensidade. E aqui você coloca uma certa ponderação, né? Já que eu sei que sou intenso, por que não pensar em ser intenso agora, em carregar o balde em vez de chutar o balde? Né? Também vai ser feito com intensidade. É um Uhum. pouco mais ali de ponderação, de sabedoria, de autoconhecimento, e não vai fazer você perder a intensidade, né? Fazer Uhum. só você trazer outros elementos, um pouco mais de reflexão. Se for para causar um incêndio também, que se cause um incêndio, né? Mas também se for o momento de carregar o balde em vez de chutar, tem que ter toda essa leitura aí dos fatos. Por isso ele é profundo por conta disso, pela surpresa que causa aqui Uhum. realmente. E é muito importante, né, a pessoa estar inteira em tudo aquilo que ela for fazer, né? Isso, sim. Porque é aí que vem os resultados, tá? Se a pessoa, se ela está inteira, porque às vezes não, a gente mistura muitas coisas, e a gente tem muitos compromissos, né? Mas e muitas vezes você não consegue se dedicar nem para um nem para o outro, Sim, né? Para um objetivo. Então, a gente precisa se organizar de forma que você possa estar inteiro para aquilo, né? Ter o teu trabalho, olha, eu vejo você fazendo uma live e tal.
né, teus livros, tuas publicações, a gente vê que você é um escritor, poeta que realmente se dedica para o que você faz, né? E é isso que traz resultados, né? Então, isso é muito importante, essa parte de ser uma pessoa intensa e viver de verdade cada momento e cada situação da vida, né? Sim, essa questão de estar inteiro nas situações que você falou, isso é colocado muitas vezes em terapia, por sessões de terapia por psicólogos, né? Porque algumas vezes você está, por questão de ansiedade ou outras situações, você está vivendo mais triste por não estar em outro lugar do que por estar ali, do que feliz, pleno por estar ali. Isso vai criando uma espiral de insatisfação que vai dando cada vez mais ansiedade. Então, a orientação seria: esteja inteiro, esteja completo, esteja pleno no momento em que você está. Eu estou cansado, eu queria estar praticando uma atividade física, mas eu estava cansado e resolvi ficar aqui descansando. Então, não se chateie. Esteja pleno no seu descanso, curta o seu descanso, desfrute do seu descanso, né? Se sua decisão foi descansar, então esteja plenamente aqui descansando. Daqui a um pouco você vai estar descansado e você vai estar lá na sua atividade, aí você não vai ficar pensando, eu queria estar descansando. Não, esteja lá inteiro na sua atividade, 100% lá, porque a sua escolha naquele momento foi estar lá. E aí, de repente, o bom é que isso vai sendo terapêutico, porque vai aliviando boa parte dessa ansiedade. Tem muito do que você falou aqui, de estar inteiro nas situações da vida. Isso é muito importante. Assim, eu tive um momento na minha vida, ano passado, quando eu comecei a publicar o que eu escrevo e tomou uma repercussão grande, né? E isso começou a me exigir mais tempo, né? Então, eu tive que me reorganizar e ver o que realmente que eu fazia era importante para mim e abrir mão de algumas coisas, né? Como você falou, tá, eu tô cansado, tenho vontade de fazer uma atividade física, mas eu tô cansado. Eu jogava vôlei. Só que sempre chegava a hora, começou, tipo, eu tava com tanta coisa pra me dedicar. Chegava o dia do vôlei, a hora de ir no vôlei me dava uma preguiça, uma canseira. Eu, poxa vida, mas eu podia dar uma descansada agora, ou eu tinha que ver aquele livro lá, né? E aquele poema que eu tava terminando. Daí eu acabei abrindo mão do vôlei, eu abri mão de um trabalho, tinha 2 empregos, abri mão de um. E eu selecionei o que realmente estava sendo mais importante para mim naquele momento, né? Para que eu pudesse ter tempo também para descansar a minha cabeça, para dormir bem, né? Sem ficar com aquele monte de coisa, pensando em muita coisa e não se dedicar direito para nenhuma. O que é frustrante muitas vezes, né? Muitas situações da vida isso é frustrante, não conseguir se dedicar a tudo. Mas pelos seus poemas aqui dá para ver que essas reflexões são assim preeminentes na sua vida, né? Preciso tomar uma decisão e o poema Opala coloca umas situações aqui que você se era para sorrir, se era para chorar, se era para me jogar, mergulhei. Então, às vezes é muito isso. Vou mergulhar aqui no projeto e paciência com o resto, deixa para depois. Uma pitada de humor, né? Se era pra... Como que é? Se era pra mergulhar... Me jogar, mergulhei. Se era pra me jogar, né? Aquela história que fala, né? Tô com umas ideias, vou fazer isso, fazer aquilo. Então se joga. Eu já fui lá e mergulhei, né? E daí, de repente, tipo, era pra acontecer alguma coisa errada, era só um tropeço, né? Não, a Carol se arrebentou. Mas com convicção, né? Com convicção. Então, Carola, qual é o nosso próximo poema na sequência? Então, vamos ver aqui. Tá. Eu escolhi um poema que eu quero ver, ele até um pouco longo. Deixa eu ver aqui. Meninar, não. Eu quero ver se eu vou... Achei. Eu quero ver se eu vou, porque o meu sotaque, assim, no espanhol, não é muito bom, sabe? Mas eu sem entendo. Problema, sem problema. Então, desculpa se eu não, na minha pronúncia, se eu não sair correta. Ok. Sueño con los tejos del mar.
Por vezes fico a procurar por onde transborda a ficção. Gênios que podem construir um mar sem direção. Ergo meus olhos do horizonte mais além da realidade. É o oceano estaleno de um sonho que se volve tão livre. Pela mente, por muito devagar, me conecto consciente para apreciar e desfrutar desta visionária sensação. Adentro noutros reinos feitos de efêmera imaginação. O tempo contempla, sem pressa, sem sereno semblante. Quero estar donde las gaivotas seem como blancas nubes, que, como um espejo, reflejam ao brilho do puro cielo azul. Imenso ciclo que a chuva represou, mas o sol já libertou. Não alcanço o fim das águas, mas gotas felizes posso ver. Aunque se ver-la sinto la nieve de la Patagônia frente a mim, aunque se sinto temo que o calor de Acatama se pose a mi espalda. Aunque se orlos yo sé de los vientos del Pacífico ao poniente. Aunque se tocarlos, imagino los raios del sol ala de los Andes. Com ricos sentidos solo, estas barras tienen el dulce néctar, que cerram mis ojos e racem mi alma, viajar e no más dudar. E eu llego hasta donde tus rocas racem sueños firmes despertar, um mundo novo e lozano, ao que sempre tendré ganas de volver. Então, um lindo poema. E como se não bastasse, né, você ter um vocabulário da língua portuguesa enorme, você mesclou o espanhol junto nesse poema. Isso. Agora, a minha pergunta, eu gostaria que você explicasse onde veio a inspiração de mesclar o espanhol com a língua portuguesa. Tá, esse poema foi escrito em território chileno, tá? Foi umas férias que eu tive no inverno do ano retrasado, no Chile, em Santiago. Conheci o Pacífico, não tinha ido ainda no Pacífico, fui na casa do poeta Pablo Neruda, fui visitar vinícolas. Então, cada sensação que eu tive no território, no Chile, que é um país belíssimo, né? Muita cultura, muita coisa bacana para se conhecer. Eu comecei a fazer umas reflexões de quantas coisas novas, e nessa miscigenação de línguas, de culturas, quantas percepções eu não conseguia ter aqui, que eu conseguia ter lá. Por conta de imaginar lá o vento vindo dos Andes, ali o outro vindo do Atacama. Na verdade, todas essas são referências a ou pontos turísticos ou questões relacionadas à geografia e ao relevo do Chile, do país Chile. E o significado profundo disso é você ampliar seus horizontes, você buscar cultura, conhecimento, buscar se expandir. Isso nesse momento foi uma expansão cultural, geográfica, climática até, porque estava muito frio lá, foi a primeira vez que eu vi a neve. E, na verdade, isso é como se fosse uma apologia à importância de você dar um passo além, de você expandir experiências sensoriais, no caso do contato com o frio, no contato com os animais diferentes, com outra língua. Não tinha ainda viajado para um país de língua espanhola. Então, a inspiração desse poema foi mostrar o tanto que nosso leque de possibilidades de conhecimento se abre quando estamos dispostos a novas experiências. Nesse meu caso, uma viagem internacional. O título é Sonho com os Ojos del Mar por conta disso, né? Foi muito bacana ter visto o Pacífico, foi muito legal ter visto a casa do Pablo Neruda
que ele construiu o quarto com vista para o mar. É muito legal, fico imaginando o sol nascendo e ele compondo poesias e olhando ali o, o sol ali ao mar do Pacífico. Deve ter sido fantástico, né? E foi essa a inspiração, foi mostrar o quanto é importante alargar horizontes em todos os sentidos, né? Dizem que viajar é trocar a roupa da alma, imagino que seja mesmo. Então, foi uma viagem bem poética, vamos dizer assim. Compôs alguns poemas em território chileno, compôs outros no voo de volta, alguns no voo de ida, outros no voo de volta para o Brasil. E foi mais ou menos isso, a historinha aí Muito bacana, da muito experiência de bacana. compor Me esse poema. identifiquei, sim, porque até olha uma imagem, né, que veio na minha mente quando você falou a casa do Pablo Neruda com vista para o mar. Eu fiz algumas viagens para Montevidéu e eu visitei a casa do Carlos Vilaró. Você já viu falar? Sim, Uma casa linda na beira do mar, mas ainda no Atlântico, né? Do extremo sul. E eles fazem uma cerimônia todo dia, às 6 horas da tarde, o horário que o sol se põe. E assim é muito lindo mesmo. E lá que eu tive essa interação com a língua espanhola, né? uhum. Apesar de que assim, então eu entendo, lendo ali eu entendo, mas a minha pronúncia não é muito boa. Não tem problema. Mas eu me identifiquei muito com o teu poema e achei muito bacana você ter feito essa mistura, sabe, da língua portuguesa com o espanhol. E ele transmite muito isso, essas visitas, né, que a gente faz, essas viagens turísticas aí pela América Latina. É um povo muito, é um povo muito hospitaleiro e realmente recomendo demais. Quem tiver vontade de conhecer, Eu ele vale muito a pena. adoro Carola, só Montevideo. uma pausinha aqui para saudar o pessoal que entrou aqui posteriormente na nossa live, tá bom? Príncipe das Cavalgadas, o Hernani, o Rai Souza, é, poeta, não consegui ler o nome completo aqui, tem também o Paulo Roberto, muito bem, estamos se caminhando já por fim, tá? A Júlia também entrou, a Aline Bischoff esteve conosco aqui também em algumas lives, umas semanas para trás, a Eliandra, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa Para live, mim tá tá? aparecendo a Sirlene, um beijo. A Nathalie, Sirlene, Poemas um da beijo, Serra, Sirlene, para as crianças também, um beijo enorme. o Oh, Bruno, Tim, o poeta lendário. Você sabe que o pessoal do Poesia Retrô, né, o Werneck e o Bruno Lendário, foi quem pela primeira vez Cleiton reconheceu, Marcondes está aqui me também, convidou uma para participar de uma antologia, obrigada. né? Achei muito legal. Eu sempre menciono aqui o pessoal do Poesia Retrô, porque esse incentivo que a gente tem de poder continuar escrevendo, eu recebi muito da parte deles, porque eu comecei a escrever os poemas, depois comecei a submeter para algumas antologias, não sabia como é que funcionava, era novidade, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. E aí tive a grata surpresa, através do contato deles, dizendo que o meu poema tinha sido selecionado para a antologia, foi o poema Oasis, né, que é um dos primeiros do meu livro. E É, sempre agradeço eles quando eu tenho a oportunidade, porque foram eles que deram start aí nessa intenção de pegar os poemas que estavam só no meu perfil e tentar transformar eles em textos de coletâneas ou até num livro solo, que foi o que aconteceu depois com Aurora Tardia. Legal? Então, um grande abraço, tá legal? Poeta lendário. Então, Itamar também por aqui, Carlinhos Oliveira, sobre livros, Solange, bastante gente aparecendo por aqui, tá? Não vou conseguir citar vocês todos, mas estamos muito felizes aqui com a participação, a presença de vocês, tá legal? É a vez de quem agora? Carola, sou eu, é você. Acho que vamos são os lá, acho nossos que agora 2 últimos, por causa do tempo, né? Quem leu o último? estou curiosa para saber qual você escolheu. Tá, vamos lá. Próximo poema, O Outro Lado da Vida. Ai, que lindo! Lindo. Eu estava pensando nesse poema agora à tarde. Senti palavras que nunca pude ouvir. Ouvi sentimentos que nunca pude sentir. Passeei em mentes que jamais poderei ver. Senti medo, mas era medo de mim, de viver o outro lado da vida. O outro lado da vida sempre vai estar ali e pode ser o lado mais bonito de mim.
Talvez nunca irei tocar, talvez jamais poderei falar, talvez nunca irei até lá. Carol Oliveira. Nossa, cara. Quantas dúvidas existenciais, quantas reflexões profundas. Esse tema morte, ele é realmente um tema bem profundo. Eu não escrevi ainda não escrevi nada ainda, assim, muito próximo. Alguns, sim, bem tangenciam o tema, mas não dessa forma, assim, mais direta, né? Uhum. Por que você decidiu escrever esse poema? Primeiro, parabéns, né? Foi muito bem escrito e foi Obrigada. tocou em questões bem sensíveis, mas são aquelas reflexões que a gente faz que temos, é uma coisa que temos por certa, né, que é essa finitude da existência, e aí já abre o leque para várias concepções, para várias formas de entender você, Deus, o universo, acaba, não acaba, é o inconsciente, vamos para o grande mar da existência, vamos nos diluir no mar do inconsciente coletivo, tantas Uhum. coisas que se lê e se ouve a respeito dessa passagem para o plano espiritual, mas eu gostei aqui da sua abordagem. Você fala mais um pouquinho para nós aí sobre o que te levou a ter a ideia de escrever sobre esse poema? Então, assim, o momento que eu escrevi esse poema, eu não relacionei ele, não seria diretamente a morte, né? Mas, mas o pensar em morte, né? Ah, tá. Pensar em morte, pensar o outro lado, né? Então, de repente, eu estou aqui e eu estou parado, não estou vivendo, mas assim, e o que será que tem do outro lado, né? No momento assim como que eu posso dizer, no momento assim em que muitas pessoas falam no teu nome, pessoas que você nem conhece, né? Então, a hora que eu falo, né, senti palavras que nunca pude ouvir, né? Eu senti, mas, tipo, eu acho que o sentir é mais profundo do que você ouvir, né? Ouvir sentimentos que, eu ouvi sentimentos que nunca pude sentir, né? Também é mais profundo você ouvir, né, sentimentos que você nunca teve, na verdade, que você uma reciprocidade. E passei em mentes que, como que eu coloquei? Passei em mentes que E nunca, jamais poderei ver. que jamais poderei ver. Então, muitas pessoas pensam em você. Muitas pessoas pensam no que você faz, no que você pensa, no que você é, no que você vai fazer, o que você está fazendo, aonde que você vai, aonde que você está. E, né, pensam coisas boas a teu respeito também. E, e você está na mente daquelas pessoas, mas às vezes você nem vai conhecer aquelas pessoas. Verdade. E aí tive medo, mas era medo de mim, né? Porque assim, às vezes as pessoas querem se aproximar de você, mas, mas a gente se fecha, né? Muitas vezes as pessoas fecham e aí, ah tá, mas você tem medo de mim? Não, não tenho medo das pessoas, tenho medo de mim mesmo, né? Um certo medo assim de se abrir, né? Um certo medo de é o medo de si mesmo, né? De viver de verdade, né? E você coloca E, aqui, né? Pode ser o lado mais bonito de mim. Esse verso é sim, muito sim. interessante, né? Pensar dessa forma. E aí vem a reflexão, né? Porque às vezes, por que que tem pessoas que têm tanto medo de viver de verdade, se de repente aquele viver de verdade pode ser o lado mais bonito dela, né? Uhum. Isso. E às vezes as pessoas se fecham, as pessoas entram em depressão, sabe? Quando eu escrevi esse poema, ele foi para uma antologia de um livro doado para o Hospital do Câncer. Então,
Então, naquele momento se pensa quantas pessoas tem naquele hospital com câncer terminal que eles sabem que eles não vão sair dali. Uhum. Então foi Também. essa. É realmente muito profundo, não exatamente pela perspectiva que eu consegui captar, mas também muito, muito profunda a sua reflexão, tá, Carola? É o outro lado da vida, quer dizer, o que está além de você, o que está sendo recebido pelo outro, né? O que você às vezes nunca vai alcançar. Que bom que em momentos como esse a gente termina conseguindo perceber de forma mais concreta aí o alcance, o entendimento a respeito das pessoas que tomam contato com a produção literária. Muito parabéns, muito, gostei muito do. Agora que eu entendi melhor também, gostei mais ainda do seu texto, tá? Qual último você tem aí para a gente ler, comentar um pouquinho, já caminhar para o Então, encerramento aí por conta do nosso horário? eu fui assim, né? Mais uma vez pelo nome. E como tem nas Almas de Carola, eu encontrei aqui no seu livro Raízes da Alma. Raízes da alma. Há algo em mim que suele levar aos céus, ao intenso, pura síntese de seiva a nutrir. Algo que cede maturidade farta, generosa. Há uma força invisível que sustenta o fluxo da vida. Há uma urgente ânsia pelo brilho do sol que reluz. Algo doce e gentil que atrai e ecoa muito além de si. Algo inflexível, imóvel, que dura, resiste e não muda. Transmutar a matéria inerte em movimento é exibir o paradoxo que a natureza ensina. Ante olhos rudes, um impetuoso desejo egoísta. Ante olhos puros, dádivas doadas com o vento. Muito lindo, muito profundo, né? E o final dele, ele fecha assim de uma forma, né, muito espirituosa também, né? Que os olhos rudes e os olhos puros. O que os olhos rudes atraem, né? Um impetuoso desejo egoísta. Olhos puros, dádivas doadas com o vento, né? Aquilo que vem assim, uma forma, uma frequência que flui e você recebe, é grato e você nem sabe de onde veio, nem como veio, né? Simplesmente você é grato. Isso, esse poema Raízes da Alma, eu estava em contemplação realmente de uma árvore, né? E a reflexão é exatamente que para você tem que buscar nutrientes e água nas profundezas mesmo, ter raízes, ter base, ter um tronco forte, para conseguir, nas suas folhas mais tenras, lá fazer fotossíntese, buscar a luz do sol, oferecer frutos, oferecer flores, sustentar a vida, dar sequência para o fluxo da vida, que a gente sabe que o reino vegetal é muito importante e indispensável para isso, né, para a vida no planeta. Mas a analogia que você faz com a vivência, a experiência interpessoal que nós temos, é que se a pessoa olhar o nosso lado, olhar apenas um aspecto nosso, pode nos achar muito egoísta porque nós estamos agindo como uma raiz, às vezes, sugando as coisas, ou pode nos achar inflexíveis porque nós somos muito rígidos, como o caule de uma árvore muito parruda ali, mas isso é um conjunto. Na verdade, de um lado, o tronco é forte, mas as folhas e as flores são flexíveis. Por um lado, a raiz está sugando, mas por outro lado, na outra ponta, você está oferecendo alimento, está oferecendo flores, está oferecendo polinização para insetos. Enfim, você está sendo generoso, vamos dizer assim. E às vezes, da forma como as pessoas enxergam as personalidades humanas de forma parcial, ela pode pensar que a pessoa tem apenas um lado e não tem o outro. Mas se a gente observar que a própria árvore nos dá essa lição, de que em algum aspecto nosso vai ter que ser mais firme, outros mais flexíveis, um vai ter que sugar mais, outro vai ter que dar de forma generosa mais as coisas para você ser completo. Imagina esse espírito do reino vegetal, da árvore, nos trazendo uma lição de como nós devemos proceder. E, infelizmente, alguns olhos vão ser muito rudes e vão simplesmente pegar aqueles aspectos
que acredito que devem ser atacados e vão criticar por dizer, olha, não, isso não deveria ser dessa forma, você, ô raiz, você deveria ser como o galho, generoso, como a flor, mas na verdade você é um ser só, é que numa ponta você está retirando e na outra ponta você está entregando, né? Então é todo um arranjo complexo de sustentação da vida. Então os olhos que têm sabedoria conseguem perceber que um ser humano tem essas duas partes, essas duas características que vão se mostrar em maior ou menor grau, dependendo do contexto no qual ele está inserido. Então, é meio como você ter olhos de ver. Às vezes eu olho uma pessoa, se eu julgá-la de forma apressada, de forma precipitada, eu posso achar que é uma pessoa egoísta, mas se eu conhecer realmente a vida dela e ver as coisas que ela entrega, que ela dá de forma gratuita, que ela ajuda, eu vou ter uma outra visão dela. Então, a visão parcial da árvore dos olhos rudes seria o mesmo olhar de julgamento, de crítica excessiva que nós temos, às vezes, infelizmente, para as pessoas que estão ao nosso meio. Se a gente olhar o julgamento, ele não é muito feliz, normalmente, porque ele é muito apressado. O julgamento é apressado e, por ser apressado, não nos faz considerar mais perspectivas. E é até difícil, né, conseguir entender toda a profundidade da atitude de alguém, porque muitos elementos faltam, muitos conceitos faltam. Eu não sei exatamente o que levou a pessoa a ter aquela atitude. Muitas vezes eu não me dou o trabalho de perguntar ou de querer saber. A solução mais fácil, infelizmente, é julgar. Então, eu estava pensando em tudo isso quando eu escrevi esse poema como um convite para que a gente possa ter menos olhos rudes, né? E mais esse olhar, não digo complacente, mas um olhar mais integral, mais profundo sobre a natureza do ser humano, né? Menos crítico, um que faça perceber que o fluxo dessa vida que a natureza ensina para estar completo, o fluxo vai passar por nós, da mesma forma que a energia da vida passa pela raiz, sustenta a árvore e vai para alimentar, vai para a reprodução, vai para as flores, vai para, né, vai à sombra para os seres que precisam ali, de alguma forma, daquele ecossistema. Você está inserido no meio muito maior. E quanto mais apressado é o julgamento, menos nós conseguimos enxergar toda essa profundidade. Então, meio que uma inspiração no reino vegetal para entendermos também um pouco a essência do ser humano. Muito bacana. Adorei. Legal. E assim, a interpretação dele é muito mais profunda do que eu tinha interpretado. Muito mais profunda mesmo. Né? Envolve até a biologia. Muito legal. Seria assim, que lição que o reino vegetal tem para nos ensinar, né? Através, você olha ali, contempla uma árvore, o que será que isso poeticamente pode nos querer transmitir, né? Essa foi uma reflexão que eu cheguei. Na verdade, o reino mineral, né, que eu gosto também, às vezes nos traz. Se a gente parar para refletir um pouco, pode trazer coisas que acrescentam. E, tipo, você tem ali a tranquilidade, a serenidade de observar e verificar de que forma que aquilo ali pode contribuir para o seu entendimento. Bom, Carol, só as últimas pessoas que apareceram por aqui, tá? Mencionar elas aqui, o Enzo, a Rebeca, a Kíssila, Guedes, Grunido da Alma, o Alberto, o Ivo, tá legal? E o Gildo, muito obrigado, tá, pessoal? Um grande abraço para vocês. Uma alegria mesmo ter a presença de vocês aqui na live. Bom, então é isso, Carola. Gostaria muito mesmo de agradecer, tá? Agradeço bastante ter aceito o convite aqui para estar no Jardim de Luxor, na live Corrente Poética. Gostei muito da experiência, dos momentos aqui que a gente teve aqui de troca de impressão dos nossos trabalhos, entendi um pouco melhor suas poesias, e por entender melhor suas poesias, entendi um pouco mais de você. O próximo texto que eu ver você escrito, assinado por você em antologias, eu vou levar em consideração esse momento, essa experiência que eu já consegui entender sobre sua forma de ver o mundo, de expressar, tá legal? Através da arte aí, da poesia, da literatura. Te desejo muito sucesso na sua carreira. Obrigada. Como escritora, que já é bastante profícua, né? Seus prêmios, parabéns, eu acompanho e te admiro bastante, tá bom? Muito obrigada. Por isso convidei, fico muito feliz de você ter aceito. Então, te convido para fazer suas considerações finais aí, tá legal? Para a gente caminhar para o encerramento. Então, eu amei participar. Gostei muito da surpresa dos poemas que você escolheu, né? E fiquei muito contente com as suas escolhas. Também é muito gostoso essa troca de como o leitor interpreta o seu poema,
poema, né? E ainda mais sendo outro poeta, né? Isso. Ainda mais sendo outro poeta. E agradeço imensamente pelo seu convite, né? Foi uma honra enorme estar participando aqui com você. E quando você quiser marcar, estarei aqui. A gente escolhe outros poemas e continuamos. Sim, continuamos. Né? Não sei se você gosta de escrever outros estilos, mas assim, o quadro é corrente poética, mas também tem prosa poética, tem várias formas de expressar poesia, né? Bom, Já vou aproveitar obrigado. aqui para contar para você que Claro, claro. tem uma música da Carol Oliveira que está pronta, já está na Trattori para ser lançada. E acredito que na próxima semana já vai estar em todas as plataformas digitais. Olha, muito bacana. Publica lá, porque eu vou fazer questão, tá? De promover, de colocar lá nos stories do Jardim de Loucos para ajudar na divulgação. Assim que eu ver, se você manda o direct lá, que vou fazer questão. Tenho certeza que ficou linda pelo seu talento, tá legal? E é legal ver sobre essa utilidade, a dança, a música, né? A poesia. Você é realmente uma artista bastante completa. Parabéns, tá legal? Muito obrigada. Eu te parabenizo também pelo seu trabalho. Você é maravilhoso. E muito obrigada. Muito obrigado também. Obrigado também para vocês que prestigiaram, tá bom? Nossa live essa noite. Essa live vai ficar no perfil Jardim de Luxor, vai ser publicada em collab também com o perfil da Carol Oliveira. Vocês vão ver por lá também, tá legal? Vai ficar aí por tempo indeterminado. Eu vou colocar essa live também no YouTube e no Spotify. Só procurar lá Jardins de Luxor, vocês vão encontrar também o canal no YouTube e vão encontrar também o Spotify. No podcast que eu criei, né? O podcast poético, que eu sempre estou colocando as lives aqui do Corrente Poética, sempre divulgo por lá, tá bom? Então procura lá, Jardins de Luxor, por favor, sigam, curtam, compartilhem, tá bom? Apoiem aí o nosso trabalho que os autores agradecem. Eu agradeço os autores também que passam por aqui no Corrente Poética, eu vou ficar muito feliz se vocês puderem dar o apoio aí para o nosso trabalho, tá legal? E é isso, chegamos ao fim, deixo para vocês aí um grande abraço, até a próxima e poesia, sentimento, e aqui é o seu espaço. Então, somos sempre muito bem-vindos aqui aos Jardins de Luxor, tá bom? Boa noite, bye bye, e até a próxima. Boa noite, obrigada a todos que assistiram. Um beijo enorme. Tá, bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.